Sim. Paraná, do Centro Universitário Internacional Uninter, reuniu-se a banca examinadora para a defesa pública do trabalho de conclusão de curso, a docência na educação infantil diante de alunos vítimas de abusos. De autoria de Kelly Aparecida da Silva, RU 194928, então formando, né, em graduação em pedagogia. Estão corretos os dados, Kelly? Estão corretos. Bom, então agora eu te passo a palavra, tá? Para você também ter a oportunidade de se apresentar aqui para a banca, iniciar a apresentação do seu trabalho. Só lembrando que a gente recomenda em torno de 10 a 15 minutos Tá ok. inicial, para a gente ainda ter tempo de conversar um pouquinho sobre o seu trabalho, tá bom? Tá ok. Você fica à vontade, eu vou só desligar meu microfone para não te atrapalhar com nenhum tipo de ruído, mas eu vou ter que te ouvir. Tá ok. Boa sorte. Muito obrigada. Bom, eu, em primeiro lugar, né, durante todo o curso, né, de pedagogia, muitas coisas foram faladas, muitas coisas foram ditas, muitas coisas foram ensinadas. Nós fomos muito preparados para esse momento, né, chegar em sala de aula e aplicar os conteúdos com percepção, com dinâmica, com diversidade. Só que eu escolhi esse tema e por quê? Porque no momento em que eu tive a prática, um pouco da prática dentro da sala de aula, né, eu comecei a ver coisas, né, que às vezes o professor que está se formando, né, ou que sonha em estar em uma sala de aula, ele não imagina que possa acontecer de repente com ele. Então, são coisas que a gente apenas vê na televisão ou que escuta falar. Mas quando você vê essas coisas acontecendo na sua frente, é chocante. Então, por isso que eu resolvi fazer primeiro fiz o projeto de pesquisa, né, a respeito deste assunto, a docência na educação infantil, diante de alunos vítimas de abusos, né? Qual o intuito disso? Então, o intuito aqui, nós colocamos aqui alguns objetivos, né? Um objetivo geral, né? Compreender que as crianças vítimas de qualquer tipo de violência não podem ser segregadas ou expostas de alguma forma na escola, né? E isso eu coloquei por quê? Porque uma criança que sofre qualquer tipo de abuso, estou falando inclusive daquele abuso do abandono, que às vezes os pais acham que não é um abuso, mas é um abuso, né? O abandono. Até para coisas muito mais graves, como crimes envolvendo pedofilia, né? Então, essas crianças, como elas devem ser acolhidas dentro da escola? São as perguntas, né, do meu projeto de pesquisa que eu fiz, né? Uma das perguntas. Então, o objetivo geral, no caso, foi esse. Os objetivos específicos. Apresentar como deve ser feito o acolhimento dessas vítimas, como eu já disse, né? Dessas vítimas pela escola. E preparar o professor quanto às situações físicas e psicológicas adquiridas por essas vítimas. E ter o conhecimento dessas sequelas deixadas nessas vítimas pelos agressores ativos e omissos. Porque às vezes a pessoa pensa que o agressor é só aquele que abusa da criança. Mas o omisso, ele também não deixa de ser um agressor. Simplesmente pelo fato dele não denunciar. Ele já está sendo um agressor. Porque ele está compactuando com algo que ele está vendo e que ele poderia denunciar e que talvez ele poderia resolver e ele não resolve, né? Então, essas foram as perguntas, né? Que me fizeram pensar, né? A respeito disso. E falar um pouco também da luta contra a violência e o abuso infantil. É uma das justificativas do meu trabalho de TCC. Porque além de eu, como professora, futura professora,
eu tenho que pensar também como cidadã, né? Que esta criança, mais tarde, se não for resolvida a situação dela, ou ela pode se tornar uma pessoa dependente de drogas, ou ela pode não ter um futuro promissor, ou o mais grave de tudo, ela repetir os abusos que ela sofreu, né? Então, isso é algo que vai muito além, né? Então, aqui no meu trabalho, eu coloquei esses objetivos, né? E eu vou seguir esses objetivos. Mas antes disso, eu gostaria de falar, né, dos autores que me embasaram, né, para fazer este trabalho, né? E as suas visões a respeito disso. Então, o locus, né, da pesquisa foram os autores, né? Paulo Vinícius Baptista da Silva, et al., né? Onde eles são autores do livro, né? Por uma escola que protege, a educação e o enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes. Onde os autores apresentam a concepção de que a violência é um fenômeno complexo e que não está ligado somente à pobreza e à miséria, mas também às questões culturais, como o machismo, o preconceito racial e a ideia de que o adulto tem poder sobre a criança. Um outro autor que também me chamou muita atenção foi o José Ângelo Gaiarsa. Ele tem foco direto na hipocrisia, que podemos chamar de omissão, onde o autor ressalta a crueldade sem limites. Então a gente pode ver que a omissão, ela também é uma espécie de crueldade, né? A Sônia Kramer et al., né? Com o livro... esqueci de falar o nome do livro do Gaiarsa. Não está escrito aqui. Tá, vou voltar, depois eu vejo aqui direitinho. Então a Sônia Kramer, né, et al., apresentando no livro Infância e Educação Infantil, em uma das fases como foco primordial para o conhecimento do professor, a didática e o enfrentamento de que é necessário trabalhar contra a barbárie, né? Então, eu escolhi esses autores, né? E foi feita uma pesquisa de campo, né? Dentro, né, da área bibliográfica. A minha pesquisa está baseada numa pesquisa qualitativa, não coloquei quantitativa, porque não existem dados exatos de violência contra a criança, justamente por causa da omissão. Então, muitos fatos não são relatados. Então, não tem como ter uma estatística exata de quantas crianças são violentadas, né, todos os dias. Há um dado, uma porcentagem das denúncias que são feitas, mas não são todos denunciados. Então, por isso, a minha pesquisa não está baseada em estatísticas. Eu preferi, né, focar nos fatos e na realidade. Então, pensando em tudo isso, né, como o professor ele vai ajudar uma criança dessa, né? Eu coloquei aqui, né? Qual o papel do professor de educação infantil ao se deparar com um aluno vítima de violência? São as perguntas, né, do meu TCC. Qual o tempo necessário que o professor deve aguardar para inserir a criança e ressocializá-la junto à escola? Onde buscar recursos didáticos para incluir estas vítimas e tornar a rotina escolar prazerosa com o intuito de amenizar os traumas? Diante de tudo isso, qual o papel do professor de educação infantil? O papel do professor é justamente isso, dar voz a esta criança. Dar voz a esta criança. Ele vai ter, sim, como identificar se a criança está sendo abusada ou não, né? Algumas coisas que são primordiais quando acontece isso, que o professor vai conseguir identificar. Uma criança que está sendo vítima de abuso, normalmente é uma criança tímida, uma criança que você percebe que ela não está tendo uma higiene adequada, uma criança que ela se isola muito, ela não participa de nada,
né? E tem dificuldade de aprendizado. O professor vai conseguir identificar através... E esses são alguns pontos, mas são vários os pontos, né? E qual o tempo necessário que o professor deve aguardar para inserir essa criança, né? E ressocializá-la junto à escola? Porque essa criança, ela vai chegar e não vai saber, de repente, conviver com outras crianças e até mesmo com o professor. E esse tempo tem que ser dado o tempo da criança, não é o tempo que o professor não deve se apavorar nesse momento, que ele sabe que aquela criança está sofrendo abuso. De repente essa criança ele já até tem o conhecimento, porque essa criança já está até sob a guarda do conselho tutelar. E ele está ali e ele sabe que ele vai ter que preparar essa criança, ele sabe que ele vai ter que ressocializá-la. Então esse tempo ele vai ter que fazer no passo a passo. Então ele vai colocar uma criança, de repente, junto com essa outra criança sendo abusada, e ele junto. E eles participam ali do jogo, da atividade que for colocada em sala de aula. Depois ele insere mais uma criança, e ele participa junto, e vai vendo o comportamento da criança. Sem de forma alguma expor esta criança, né? Bem, esta seria a forma de ressocializar esta criança. Então, com muita paciência e cautela. Onde buscar recursos didáticos? Como eu já havia dito, o professor, ele não pode, de repente, aquela criança, ela está sendo incluída ali. Se ele começar a fazer atividades específicas para aquela criança, ele vai estar excluindo ela automaticamente. Então, a atividade tem que ser feita para todos. Então, ele não tem necessidade dele estar buscando recursos didáticos específicos para aquela criança. Porque às vezes o professor pode ter essa preocupação. Eu tenho esse aluno, eu tenho que fazer algo especial para ele. Não, ele tem que justamente tentar fazer com que essa criança ela se sinta inserida dentro daquele espaço, numa situação comum, né? Então, esses seriam, né, as respostas para o meu trabalho. E, para concluir, né, o que nós buscamos através disso? Através desse trabalho de TCC? Buscar, através das instâncias governamentais, estaduais, municipais e federal, atitudes que venham promover este debate, não só dentro da escola, mas em toda a sociedade, através de propagandas na televisão, mais propagandas na televisão do que já existem, incentivar professores a falarem sobre esses assuntos com os pais, diretores de escola, pedagogos, porque essas crianças de educação infantil, elas são bebês praticamente. Então, elas não vão saber se expressar. Uma criança que está sendo agredida, ela não vai saber expressar, porque ela de repente, ela nem vai estar entendendo o que está acontecendo com ela. Então, nós temos que dar esta voz para essas crianças. E falarmos do assunto da pedofilia, né? Um assunto muito crítico. Por quê? Para concluir o nosso raciocínio aqui, né? Porque todo mundo que comete um crime, ele vai dar uma justificativa. E infelizmente existe até um CID, tá? Para o pedófilo. Então, se essa pessoa for a um julgamento, né? Se o advogado dela colocar lá que ela é pedófila, que ela é doente, que não sei o quê, a pena desse agressor vai ser abrandada. E de repente ele até vai sair pela porta da frente. Então, se nós formos todos os crimes que forem cometidos, a gente colocar alguma situação de doença, disso, daquilo outro, então nós não vamos mais poder culparmos o ladrão de roubar um banco, o estelionatário de cometer um crime de estelionato, porque a gente pode enquadrar a situação dele como um cleptomaníaco. Então ele também é uma pessoa doente. Então, se nós formos olhar com este tipo de visão, nós estaremos induzindo pessoas a continuar praticando violência e abuso contra a criança. É como eu disse, todo tipo de abuso é abuso.
mas o abuso sexual é o pior de todos. É uma dor que não tem tamanho. Então eu gostaria muito de agradecer a todos vocês, né, aos professores que me acompanharam no decorrer desse curso, e agradecer principalmente a Deus, né, durante esses 4 anos que eu tive essa grande oportunidade de fazer uma faculdade, de mudar de profissão e encarar esta nova realidade. E tenho certeza, né, que com a preparação que eu tive uma excelente preparação com os meus professores, principalmente os professores do polo presencial aqui de Araucária, que seria injusto eu dar nomes, porque talvez eu poderia esquecer de algum, então seria uma injustiça. Então eu gostaria de agradecer como um todo os meus professores aqui do polo presencial aqui de Araucária. E agradecer a todos os professores da Uninter por todos esses anos terem me dado toda essa assessoria que eu precisei tanto e ter concluído este curso com muito empenho, pode ter certeza, e muita vontade de poder fazer algo diferente, principalmente pelas nossas crianças. É isso. Muito obrigado, Kelly, pela sua apresentação. Bom, primeiro eu ia só pedir para você falar um pouquinho mais, né, sobre como é que foram essas suas experiências pedagógicas, principalmente em diálogo, né, já com a construção do teu TCC, né, como é que foi esse intercâmbio, né, entre a pesquisa e a sala de aula, como é que você acha que essas experiências contribuíram também, né, para a formação do teu trabalho, assim, né, se os estágios, por exemplo, contribuíram. Sim. Então, foi através do estágio, né, que eu pude perceber, né, até que foi bom o senhor ter falado nesse assunto, né, porque como eu disse, em um dos autores, né, que eu fiz a pesquisa, eu achei muito, muito ótima a visão dele, né, porque não se trata apenas de problemas sociais, porque às vezes as pessoas têm aquela impressão que a violência só acontece com alunos de escolas públicas, né? E eu tive uma experiência pessoal com um aluno autista, né? Que aqui na nossa cidade teve um ano que fez um frio, que foi inclusive noticiado, né? Que chegou a -3 graus negativos, né? -3 graus negativos, bem redundante, mas tudo bem, né? E essa criança, ela ia desagasalhada para a escola. E foram enviados diversos bilhetinhos para os pais, sem resposta alguma. A escola tinha que agasalhar a criança. Eu, pessoalmente, levei a criança até a sala da direção, onde foi dado um chazinho quente para a criança e umas bolachinhas, que eu acho que nem café da manhã a criança não tinha tomado, e eu estou falando de uma criança de escola particular, né? Que aconteceu esse fato. E os pais, por virem, né, que a escola estava cobrando isso deles, a atitude que eles tomaram foi tirar a escola a escola, né, o aluno da escola particular e colocar numa outra instituição, como forma de represália. Então, o professor também ele vai ter que estar preparado para isso, para as represálias, né? Mas ele tem que pensar que o Estado vai lhe dar este aparato para ele poder fazer a denúncia, né? Ele pode comunicar, se ele estiver sofrendo, vamos supor, uma ameaça, por exemplo, ele pode fazer um boletim de ocorrência, né? Comunicar ao Ministério Público, né? Mas não deixar de denunciar, né? Então, dentro do meu TCC, eu fiz este trabalho voltado a este tema pelas barbaridades que eu vi, né? Nos estágios que eu fiz. Porque eu fiz estágios em escolas particulares e fiz estágio em escola pública. Então, quanto ao abuso, eu não vi diferença entre escola particular e escola pública. Então, por isso que eu acho que não deve ser debatido somente, né, na escola, mas em toda a sociedade, né? Inclusive no meu TCC, no meu artigo, eu até citei o caso, né, de crianças, né, que os pais tinham um curso superior, que normalmente as pessoas pensam, né,
A criança está sofrendo abuso porque o pai e a mãe são de baixa renda, não tem ensino superior, não tem escolaridade alguma. Mas eu citei, né, casos, né, de crianças, né, que foram noticiadas, cujos pais tinham curso superior, né, pais, padrasto, madrasta, e eram de classe média para a classe mais, né, alta. Então, isso então deve ser debatido em toda a sociedade, porque é um assunto que o bebê, a criança ali de 5, 6 anos, ele tá ali, aparece um vídeo da criança mancando, né? Em que a babá, né? Estou contando um caso, não vou citar nomes, né? Em que a babá filma a criança mancando, manda para a mãe da criança, né? E a mãe que está no salão, né? Fazendo as unhas, arrumando o cabelo, né? A criança tinha sido ela tinha acabado de ser agredida pelo padrasto, uma pessoa muito influente, né? E ela manda o vídeo para a mãe e a mãe simplesmente diz que não é nada, né? Ou seja, ela se omitiu, ela foi omissa, né? Nessa situação, né? Então, nós temos que estar atentos para isso, nós como os professores, porque eu posso estar dando aula numa escola pública, como eu posso estar dando aula numa escola particular. De qualquer maneira, eu vou ter que denunciar. Olhando agora também, né, para o teu trabalho pronto, né, todos esses saberes, né, que você usou, tanto da tua experiência pedagógica, quanto da pesquisa, do doutorado, o que você acha que esse trabalho também transformou na tua prática, né, e na tua experiência, né? O que você acha que vai carregar daqui para frente, né, a partir desse trabalho, e que pode levar, né, para os seus pares também, né, a importância dessa reflexão, né, de estar, né, pensando um pouco mais, né, nesse tema que é tão delicado e tão importante? Eu sempre tive um carinho e um respeito muito grande por crianças, né? Então, por isso que quando eu fui mudar de profissão, né? Escolher mudar de profissão, já com uma idade já né, com 38 anos, né? Fui mudar de profissão. Por eu ter esse afeto muito grande por crianças, né? Então eu resolvi fazer o curso de pedagogia. E ao me deparar, né, com situações como essas, né, eu achei muito inerente, né, fazer com que muitas pessoas, de repente, saiam de uma bolha, né, que hoje parece que as pessoas estão vivendo dentro de uma bolha, ou elas não querem enxergar, ou elas não querem, eu não tenho nada a ver com isso. O que vai adiantar eu falar? Por exemplo, o que vai adiantar eu fazer um trabalho de TCC falando de abuso infantil? Não vai resolver o problema. Mas olha, eu posso até não resolver o problema, entende? Mas eu vou instigar outras pessoas a tomarem partido, a fazerem alguma coisa. Por exemplo, a Uninter é uma grande universidade, está no Brasil inteiro, né? Em até algumas partes do mundo, né? Então, de repente, esse trabalho de TCC vai instigar outros professores, alunos, a se movimentarem, a falarem mais sobre isso. Porque o que adiantaria eu estar falando aqui sobre alfabetização e letramento, né? Sem pensar que, de repente, eu vou estar fazendo um trabalho lindo, um trabalho bonitinho, né? Redondinho, né? Mas, de repente, eu vou chegar numa sala de aula e vou me deparar com uma criança que está sofrendo um abuso. E ela não vai estar preparada para isso. Mesmo que eu faça o joguinho mais divertido, mais isso, mais aquilo, de repente essa criança não vai estar preparada. E eu vou ter que trabalhar com essa criança para ela ficar preparada para isso. Então, não que eu esteja desprezando outros trabalhos, né? Não que outros trabalhos não sejam importantes. Mas eu achei que este assunto também seria importante, né? Importante até para a aplicação dos conteúdos,
nos conteúdos das ideias novas que estão vindo aí, né? E a gente ter essa percepção de realidade. Nós temos que saber lidar com a realidade, entende? Que às vezes a realidade não é aquilo que a gente pensa, que a gente está dentro da nossa casa, que a gente não está vendo, né? Então a gente tem que ter sim esse debate, essa preocupação, né? Porque muitas coisas que a gente tem hoje, entende? Muitas pessoas pagaram até mesmo com a sua própria vida para que hoje nós tivéssemos esses direitos que nós temos, né? Não sou militante, né? Não sou militante. Mas o que eu percebo hoje, né? A gente vê aí pessoas fazendo passeatas, né? Passeatas, movimentações, com aquela força de vontade, com aquela preparação, com bandeirinhas, com camisetas, né? Para pessoas que de repente não estão sofrendo nenhum tipo de agressão, nenhum tipo de violência, que de repente são pessoas que têm um bom emprego, né? Um bom emprego, digamos assim, né? Que tem um bom salário, que tem casa, que tem comida, mas a gente não vê pessoas fazendo movimentos, de repente, no combate à fome, no combate à violência homofóbica, né? Não que eu esteja aqui fazendo, que eu seja a favor ou contra passeata LGBT, né? Que eu até, né, diria que, no meu ponto de vista, ao invés de uma passeata LGBT, eles poderiam usar a força que eles têm, de repente, para fazer uma passeata contra a fome, contra a miséria, contra o abuso de criança, contra a precariedade dos asilos públicos, contra a precariedade dos orfanatos. Este deveria ser o foco das pessoas. Mas a gente vê que elas vão para um outro caminho. Um outro caminho que às vezes não tem nada a ver e que não vai resolver nada. Entende? Pelo contrário, só está agravando. Então a gente deve lutar por coisas que realmente são inerentes, né? Que são preocupantes, né? Se a gente for aqui no Nordeste, por exemplo, Nordeste brasileiro, naquele sertão onde tem uma casinha isolada no meio do nada, né? Ninguém vai lá para fazer um protesto para ajudar essas pessoas, onde ali tem criança morrendo de fome no colo da mãe, né? Onde ele tem criança, aí eles falam, eles fazem um monte de filhos, mas como que essas pessoas vão se cuidar se nenhum posto de saúde tem ali, né? Então, por que fazer protestos a favor de pessoas que não estão passando dificuldade alguma na vida, né? Então, esse trabalho de TCC é justamente para isso. Está voltado para isso, para o trabalho do professor, porque o professor, ele tem sim a força, ele tem a inteligência, ele tem a capacidade humana, ele tem a empatia. O professor, ele está vendo a realidade no seu dia a dia, né? Então, por isso, isso aqui é para professores e futuros professores. Eu até coloquei na conclusão no meu trabalho, nas minhas considerações finais, né? Olha, é algo muito opressor para todos que são professores de educação infantil e para aqueles que amam a doçura das crianças, terem em mente que não poderemos fazer algo verdadeiramente significativo para evitar os abusos, né? Diante dessa situação, levantamos esse debate e que muitos outros surjam, a fim de que os agressores tenham ao menos o receio de cometer tais atos e que os omissos venham se envergonhar da sua atitude de omissão e tenham a consciência de que a omissão compactua com violência. Sendo assim, o omisso também deverá ou deveria ser punido, né? Então, em uma das minhas considerações finais, eu até exemplifiquei isso, né? E concluindo, né? Aqui no meu TCC, né? Assim, e só assim daremos voz para aqueles que são muitas vezes reprimidos a não falarem,
Mas agora sabemos que o comportamento fala, o corpo fala, e nós, como educadores, temos que estar alertas a estes sinais. Então é isso, professor. Tem mais alguma coisa, professor, que o senhor gostaria de saber? Não sei se eu respondi a pergunta, né? Sim, com certeza, Guilherme. Agradeço. Tá? E agora, então, vou estar fazendo a leitura, né, da nossa ata, encerramento. Acho que a gente está finalizando a banca por hoje, tá bom? Tá. Bom, damos por encerrada a sessão da apresentação do trabalho de conclusão de curso da aluna Kelly Aparecida. O trabalho foi aprovado com nota final 100. Muito obrigada. Quero te parabenizar, Kelly, pela sua apresentação, pelo seu trabalho, né? Um tema tão importante, relevante, né? E pela nova graduação. Né? Aqui no chat eu também compartilho o link da sua avaliação sobre a banca, que para a gente também é muito importante ter esse feedback dos alunos, né, de como é que está sendo a experiência da defesa. Então eu peço que, se você puder, estar clicando no link para depois estar realizando essa avaliação com calma. E é isso, Kelly. Te desejo aí felicidade nessa nova etapa da sua jornada. Fica à vontade para se colocar, esse espaço aqui é seu, tá? Tá bom. Então, como eu já disse, professor, eu tenho que agradecer, né, em primeiro lugar a Deus, né, sempre, né, não posso dizer, né, que Ele não me ajudou durante todo esse percurso, que parecia ser longo, mas no decorrer, né, foi muito prazeroso e parece que isso encurta um pouco o caminho, né? Então ele dizer para ele, né, pessoalmente, né, que ele é tudo para mim, agradecer ao Senhor Jesus de todo o meu coração, com todo o meu amor, com todo o meu respeito, o meu carinho, por ele ter me dado este presente que é a Uninter, né? Falo isso de boca cheia. Ter me dado esses professores maravilhosos ali do Polo de Araucária, os professores da tutoria também, que me auxiliaram bastante, tiveram muita paciência comigo, né? E dizer que eu estou muito, muito feliz e realizada, né? Com essa conclusão de curso, né? E agradecer a esta banca, né? Por terem me ouvido, por terem avaliado o meu trabalho, pela professora Elaine, dos Anjos, né? Que foi a minha professora orientadora, né? Do meu artigo. Agradecê-la pelas correções, né? E agradecer a todos vocês. Sinceramente, muito obrigado. Eu agradeço ao Uninter simplesmente pelo fato de vocês existirem, né? E nos darem essa oportunidade, né? E espero continuar meus estudos, né? Quero sim continuar, né? Para uma segunda licenciatura, né? Em alguma outra área, né? E é isso. Simplesmente eu quero agradecer. Muito obrigada. Bom, Kelly, eu que agradeço também pelos saberes, né, que você traz, tá? Compartilha. Espero te encontrar novamente nesses caminhos da educação, tá bom? Tá ok. Uma ótima semana para você aí. Até a próxima, tá? Tá ok. Tchau, tchau. Tchau, tchau.